Olá, pessoas evoluídas! Hoje eu quero trazer sugestão de leitura para a gente. Dessa vez, o livro Fome de Saber, do Richard Dawkins. Também ele é autor de outros dois livros muito famosos, chamados Um Gênio Egoísta e o outro Deus, um Delírio. Mas eu, particularmente, dentro de todos os livros dele que eu já li, por enquanto ainda tem alguns que eu ainda preciso ler, o que eu mais gostei dele foi A Grande História da Evolução. Mas, como eu acabei de ler recentemente esse daqui, quero falar um pouco sobre ele. Então ele tem até um subtítulo, né? Fome de Saber, a formação de um cientista, Memórias. Então basicamente aqui a ideia dele era mostrar como que ele, como cientista, gerou a formação dele, como que ele se criou na carreira dele como cientista. Muita gente não sabe, né? Ele nasceu no Quênia, na capital do Quênia, Nairobi, em 1941. Os pais deles não são africanos, mas eles se mudaram para lá nessa época e ele nasceu lá. E depois de algum tempo, da infância dele principalmente, ele se mudou de volta para a Europa e até então ficou por lá, se formou e tudo mais. Mas eu confesso que eu esperava uma abordagem um pouco diferente. O livro é muito bom, é muito bacana, é uma autobiografia muito bem escrita, mas digamos que eu esperava uma abordagem um pouco diferente, porque dá a entender, né, quando você olha assim, a formação de um cientista. Digamos que eu esperava mais assim sugestões de como proceder na sua carreira para desenvolver mais e mais conhecimentos científicos, mas ele, na questão da autobiografia dele, ele conta pelo tudo que ele passou, ele demonstra que as experiências que ele teve foram cruciais para moldar a forma como ele pensa cientificamente. Então foi a forma como aconteceu o doutorado dele na Inglaterra, depois quando ele foi ser professor em São Francisco, depois voltou para a Inglaterra. Então tudo que aconteceu na vida dele, inclusive desde os relatos das idades mais jovens dele, quando criança, ainda na África, como que os colégios que ele estudou funcionaram, como que os professores das matérias com o qual ele trabalha hoje abordavam o conteúdo, como que era a didática da época, se era uma coisa que incentivava a criança a ter um pensamento científico, ou era só mais na base do medo, daquela pedagogia mais agressiva, mais incisiva, mais da decoreba. E aí, quando ele foi para a universidade, que tudo tinha que correr atrás, era uma época que o conhecimento biológico estava se formando com uma velocidade muito grande, e todo mundo que tinha o nicho que ele ocupava, né, de um pesquisador ali no cenário de mestrado, doutorado, todo mundo tinha que correr atrás de informações. Pensa que é uma época sem internet, então o que desse para fazer tinha que fazer, montagem de aparelhos, tem experimentos que ele criou com linguagens de computadores muito arcaicos daquela época, que são sensacionais as coisas que ele relata aqui. Então, se você se interessa em relatos de uma vida pessoal de um cientista que demonstram como que ele, ao longo de todos esses anos, foi se tornando um questionador da realidade, né, que é o caso, o papel de todo cientista, é olhar um fenômeno da natureza, levantar um questionamento sobre aquilo e trazer uma descoberta nova ou deixar para as próximas gerações uma descoberta nova a ser feita, é um livro que vale a pena sim. É uma abordagem diferente do que eu esperava. Talvez eu estivesse esperando conselhos de um grande cientista para cientistas em ascensão, em formação, gente interessada em ciência, mas foi essa abordagem que eu mencionei. É uma coisa bem dos relatos pessoais mostrando como que ele se formou como um cientista. E é muito divertido, tem muitos relatos até bem engraçados, vale a pena dar uma conferida. Se você tem interesse, se você já leu esse livro, quiser comentar alguma coisa, deixa aí embaixo nos comentários que a gente pode conversar um pouco. Obrigado pela sua companhia e a gente se vê aí no próximo vídeo.